Convidamos agora o vice-presidente de turismo da FEComércio, Fernando Wilrich, para a sua pergunta. Bom dia a todos. O candidato Vinhati e o nosso vice-governador já entraram rapidamente no tema que eu venho abordar, que é o turismo, que, enquanto atividade de desenvolvimento econômico e integração social, se transformou no grande tema na agenda política do nosso Estado no início de 2014. A temporada de verão começou com um forte debate em torno da infraestrutura turística catarinense. O aumento do número de visitantes, a absorção desse incremento apontou um conjunto de desafios ao Estado de Santa Catarina. A revisão do ordenamento que regra a atividade turística catarinense é um deles. Após a definição da legislação federal que regulamenta o setor, vários estados vêm revisando ou mesmo criando seus regramentos em acordo com o instrumento legal nacional. A FEComércio entende que, passados já 4 anos da regulamentação pelo governo federal e 6 anos passados desde a criação do PDIL, este também é o momento de Santa Catarina revisar e consolidar sua legislação turística a partir do ordenamento nacional e em consonância com o cenário econômico e político atual. O turismo se consolidou como uma das principais atividades econômicas do Estado. É responsável hoje por 12% do PIB catarinense. Avançou até aqui pelo trabalho dos empresários, das entidades representativas de classe, como a FEComércio, e do poder público. Para avançarmos mais, é preciso que ele se torne cada vez mais uma prioridade também na política de Estado. Além de uma revisão e consolidação do ordenamento jurídico, o suporte financeiro efetivo às atividades turísticas. Entendemos que um novo regramento para o turismo deve ser proposto para os próximos 4 anos, que atendam critérios de inovação, qualidade, integração, sustentabilidade, competitividade, conhecimento, regionalização e inclusão social. A partir destes e mais princípios, poderemos definir as diretrizes estaduais para o turismo, redefinindo os instrumentos de uma política estadual de turismo, um sistema estadual de turismo, consolidando, de fato, a Lei Geral do Turismo no Estado de Santa Catarina. Levando em consideração esses pontos, pergunto aos candidatos como planejam o turismo para o seu governo. Muito obrigado. Primeiro, eu considero que esse Estado é maravilhoso e é belo, ele pode ser mais justo. Então, todas as propostas que a gente apresenta aqui, e quando a gente discute essa questão com profundidade, inclusive, nós sabemos que Santa Catarina é um dos melhores destinos turísticos do Brasil. As belezas naturais de Santa Catarina são extraordinárias, são boas para isso. Eu acabei de falar antes, a Serra, não é, de Balneário Camboriú tem uma diferença enorme, são duas belezas diferentes. Não é? A nossa capital é diferente. Esses dias eu estava indo para o Oeste, estava junto com um jornalista aqui de Florianópolis, nós descendo para ir para um debate Concórdia, ele achou bonito os morros lá, que nós estamos acostumados com aquilo, é paisagem para nós. Para ele era bonito. Não é? Os morros, não é? Que quando eu me criei na roça, sei que puxar a enxada vinha a pedra na canela, né? Lavrar assim, não é? Machucar, é isso, não é? É assim, os morros são isso. São terra boa, mas não é? São bonitos também. Então, quando a gente fala aqui, agora você acabou de dar, por exemplo, eu acho que a lei estadual do turismo, se Santa Catarina, que é um destino turístico, precisa ter a lei estadual, ela precisa qualificar mais, nós temos que entrar no processo de qualificação dos nossos agentes de turismo, da nossa hotelaria, do nosso cara que atende no hotel, do guia turístico, assim por diante. O Nordeste tem avançado muito nesse processo de qualificação em busca de recursos. Hoje tem, inclusive, no Ministério do Turismo, busca de recursos, mas tu pode fazer pelo Estado também. O cara chega aqui tem que ser bem atendido. O cara que chega aqui quer ter uma boa segurança, quer uma boa infraestrutura para isso, não é? E quer uma boa política. Eu não entendo como um Estado igual ao nosso, que quer privilegiar o turismo, troca o secretário 7 vezes em 4 anos. Bom,
Não é? Isso não é privilegiado. Daí não tem política que aguenta, que se sustenta no ponto de vista da execução turística, não é? No ponto de vista de longo prazo. Então, eu quero dizer para vocês, quando eu fui deputado, eu ajudei muito, inclusive, na própria sinalização, porque eu achava que a sinalização era coisa importante. Por exemplo, o Estado avançou na sinalização e deixou de investir nos últimos anos. Eu me lembro que na época do Luiz Henrique foi feita sinalização, agora deixou de fazer. Por exemplo, se Jaraguá hoje tem sinalização interna lá, porque foi emenda mesmo que eu botei na época, né? Coisa para Chapecó, para outras, porque eu acho que nós precisamos garantir. O primeiro, o cara tem que saber onde está, como é que ele chega, onde ele vai, não é? A primeira coisa, é básica, certo? A sinalização turística. Então, a lei contempla tudo isso, se me permitir, certo, Fernando? A lei contempla tudo isso. E quero dizer para ti que vou se aliar nesse processo, nós vamos implementar a lei estadual, porque é possível, é só implementar, regulamentar, mas aí tem que ter decisão política do Estado implementar isso, porque tem que fazer mudanças, tem que ter um processo democrático, o Conselho funcionar, o Conselho ter poder do ponto de vista da gestão, da construção da relação, não é? Ter uma relação de forma direta com os convênios Birô, que de fato que constrói a política turística diferenciada, não é? É um estado igual ao nosso, que é um destino maravilhoso, igual Florianópolis, falta água no final do ano e cancelar um monte de turismo, é falta de planejamento estratégico, eu teria vergonha. É verdade, mas nós temos que olhar isso. Qual é o papel meu aqui? Certo? Falta água, é falta de investimento nos últimos anos, no ponto de vista de infraestrutura, e não planejar o crescimento que Santa Catarina vai ter, no ponto de vista da Casan, da Celesc, falta energia em várias áreas diferentes também. Não é? Então, é tudo isso entra num pacote. As pessoas querem ser bem atendidas, querem se sentir bem, querem se sentir segura, querem se sentir, de certa forma, privilegiada. E daí vai infraestrutura, vai qualificação, várias outras coisas, vai incentivos fiscais também, que são necessários muitas vezes. Então, acho que nós podemos aproveitar mais o que nós temos. Nós podemos construir melhor. E outra coisa bem rápida, eu esqueci de falar antes aqui, em duas coisas importantes. Eduardo, eu conheço a lei geral, por isso eu digo que a substituição tributária pode ser aplicada, porque o Estado rompeu com a substituição tributária e aplicou ela, que na lei geral da micro e pequena empresa não precisa existir. É só cumprir a lei geral. Eu conheço a lei geral e sei que 30% de todos os produtos da micro e pequena empresa podem ser comprados, não é? Pela lei geral da micro e pequena empresa, pelo Estado, privilegiando a micro e pequena empresa. Fomos nós que construímos isso, por parte da compra governamental. Se o Estado fizer, os municípios também vão fazer. O Estado compra hoje, mas podia comprar mais, podia comprar os 30%. Podia comprar os nossos produtos da própria merenda escolar, não é? Que fomentaria o desenvolvimento econômico maior em Santa Catarina também. Poderia construir uma oportunidade, além dessa questão, de desenvolver a indústria farmacêutica, comprar o remédio também, privilegiar a compra do SUS, da indústria catarinense, que está pedindo socorro também nesse processo todo. Então, quando pensa a política econômica e tributária, além do turismo, que eu respondi em 3 minutos aqui, se me permitir, para o Fernando, respondi outras questões que eu esqueci de responder antes para o Marilton, tá? Muito obrigado. Obrigado, candidato. Candidato Paulo Bauer. Fernando, na verdade, a sua pergunta é muito interessante, porque se nós temos beleza natural, se nós temos uma localização geográfica favorável, nós, ao mesmo tempo, temos deficiências muito grandes para poder atrair mais turistas, para fazer do turismo um grande componente de desenvolvimento econômico. Por exemplo, como fazer isso com a falta de água durante o veraneio, que é a fase mais intensa do turismo em Santa Catarina? Não há, pelo menos que eu conheça, uma política estadual que se esteja desenvolvendo com vistas à solução deste problema ou à sua minimização. Se temos uma lei do turismo, obviamente ela vai falar de muitas coisas, mas não é ela que vai resolver o problema da água. O problema da água precisa de uma outra providência, de uma outra ação governamental. E eu considero que não é só de competência e de responsabilidade do governo estadual resolver, por exemplo, o problema da água. É preciso envolver todos os poderes públicos, principalmente os dos municípios, e também a sociedade privada e os investidores privados. Sem isso, nós não temos solução para o problema da água, que a cada ano cresce e dificulta a atividade econômica e dificulta os resultados que nós queremos obter com o turismo. A outra questão grave é a questão da mobilidade. Ninguém vai visitar Florianópolis nos próximos anos se não se resolver o problema da mobilidade.
Nós estamos ouvindo a cada ano mais pessoas que vêm para Florianópolis e prometem não voltar quando quando desejam estar aqui nos dias de maior intensidade e de frequência de turistas. É preciso, e isso também não resolve na lei do turismo, isso resolve na outra área e no outro setor governamental que vai cuidar disso junto aos municípios. Eu diria que o saneamento básico, já mencionado aqui, é indispensável para dar qualidade às nossas praias. E é preciso sim ter uma política estadual que privilegie e contemple as outras áreas que não são as do litoral, para fazer com que o turismo seja uma atividade intensa durante todo o ano. Por isso é preciso qualificar a mão de obra, muito importante, ação que o governo do estado não desenvolve em número e na intensidade suficiente, porque nós não podemos mais atender turista falando português. É preciso falar o espanhol, é preciso falar o inglês e, por isso, a rede de ensino precisa ser estimulada para produzir o ensino nessa área. E não só na da língua, mas também na do serviço adequado que precisa ser feito. Nós temos um plano de governo. Aliás, apresentamos um no início da campanha e substituímos ele, não sei se foi feito na sexta-feira ou hoje, porque agora ele está elaborado, também ouvidos os demais partidos que integram a nossa coligação, porque antes ainda não havíamos concluído o trabalho. Neste plano de governo está escrito e inscrito, com todas as letras, a única vez que se fala em incentivos fiscais numa atividade. Lá está dito: qualquer empreendimento destinado ao turismo, seja de hotel, seja de restaurante, seja de centro de convenções, no meu governo nós praticaremos a isenção total de qualquer tributo estadual sobre aquele empreendimento. Porque se alguém tiver que construir um hotel aqui em Porto Belo, pagando por ele exatamente o mesmo que pagaria para construí-lo em Angra dos Reis, pode ser que aquele empreendedor optasse por Angra dos Reis. Então nós vamos motivá-lo a investir aqui. E ele será isento até na toalha de banho que ele comprar para colocar no seu hotel, desde que compre a toalha de banho em Santa Catarina, desde que compre a louça em Santa Catarina, desde que compre o tijolo, o revestimento cerâmico, o material hidráulico, tudo, porque nós precisamos incrementar e estimular os investimentos. O Beto Carreiro já me falava há mais de 10 anos atrás que queria construir hotéis no entorno do seu parque, mas o Estado não oferecia nenhum estímulo para que isso acontecesse. É preciso, além de financiamento, além de outras ações, também prever e contemplar esse tipo de investimento. Nós não podemos matar a galinha dos ovos de ouro. Nós temos que ver o hotel construído e viver do resultado que ele pode proporcionar. Ai, quase. Bem, o Fernando e todos presentes. Bem, problemas são complicados e extremamente complexos. No final do ano passado, o número de pessoas que vieram para Florianópolis foi algo impressionante. E isso tem que envolver o município, porque nós sabemos, o Moritz sabe disso, nós tínhamos 20 pessoas, 30 numa mesma casa. Era uma demanda louca. E aí realmente não há planejamento, que é complicado. Vocês sabem que aquela semana ali entre Natal e Ano Novo foi brutal, o número de pessoas. Mas o governador Raimundo Colombo e eu temos uma boa relação, sabe, pessoal. Ele é um homem de fácil acesso e o gabinete dele fica a 5 metros do meu. E tem apenas uma porta de vidro aqui. E quando o Paulo Mauro era vice-governador e eu também fui vice-governador do Luiz Henrique, nós éramos os responsáveis pelo setor de energia do Estado. O Grupo Executivo de Energia era presidido pelo... E eu também acabei depois acumulando a implantação da descentralização, como vice-governador, percorri o Estado nisso. Eu vou assumir o compromisso contigo e com o setor aqui. Eu vou ser a porta de entrada aí do setor para, com frequência, estar com o governador
porque não, eu concordo com o Vinhati, esses 6, 7 secretários, realmente não há planejamento nem avaliação positiva. Eu acho que isso é um fato realmente que foi negativo. E nós sabemos que foi descontinuidade. Vocês sabem, vocês que vivem no setor, sabem que houve uma descontinuidade. Mas eu vou me colocar como o interlocutor do setor de turismo, como alguém que nasceu em Laguna, né? E que sei da importância do turismo naquela cidade pobre, Laguna é uma das cidades mais pobres, e o turismo, pena que é sazonal, mas nós temos muitos avanços em Santa Catarina. Nós temos essas festas, Oktoberfest, a Festa do Pinhão, a Festilha, a EFAP, em Chapecó, nós temos Fena Ostra, nós temos eventos que realmente acabaram, porque Santa Catarina, por ser um estado do sul, nós tínhamos o turismo forte e o turismo de verão. A construção dos centros de eventos, que o Luiz Henrique, na época, colocou como uma das metas importantes de governo, e nós temos hoje centros de eventos construídos, oportunizando em Chapecó uma conquista na terra do Vinhati, ali, ele é de Palmitos, mas mora em Chapecó, o centro de eventos, em São Lourenço do Oeste, quem conhece, fica... Então, as oportunidades, nós temos em Jaraguá do Sul, terra do Bruno Brighton, nós temos em todas as regiões, em Tubarão sendo concluído agora. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós temos os locais e nós precisamos avançar. Mas, do ponto de vista prático, Fernando, eu vou me colocar, reeleito Raimundo e eu, como a porta de entrada para o setor de turismo, para ter a garantia de que, mesmo que mude secretário, eu espero que eu não mude tanto, vocês tenham, através do vice-governador, alguém que possa ser uma interlocução frequente com o governador Raimundo Colombo, porque o setor é vital. 12% do PIB é uma atividade econômica vital. Por essa razão é que Santa Catarina tem a menor desigualdade social e de renda do Brasil. Isso é um fato extremamente positivo, porque nós temos uma economia diversificada e o turismo permite que nós tenhamos esses indicadores também nessa área. Então, conte comigo, eu vou colocar o gabinete do vice-governador como a porta de entrada para o setor do turismo no governo do Estado. Está gravado aí. Está gravado isso. Obrigado, candidato. Vamos agora à última pergunta. Convidamos o conselheiro da FEComércio, Arthur Koenig, para se dirigir aqui ao púlpito e fazer a pergunta, por gentileza.